E aí galera, beleza? Estamos aqui com o nosso quarto vídeo da série de automações para Windows com o programa AutoHotkey. E bom galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês um pouco sobre loop, né? Loop, galera, como o próprio nome já fala, aqui é uma forma de a gente fazer repetir uma determinada ação várias vezes, né? Uma quantidade de vezes que a gente colocar. Ou pode ser repetir isso infinitamente, né? Então vamos lá, como a gente cria um loop aqui, a gente escreve a palavra loop. Se a gente dar a vírgula, vai aparecer aqui, tá vendo? Count é a quantidade, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui para repetir 5 vezes. E você vai vir aqui, vai abrir o chaves, e dentro do chaves ele vai repetir 5 vezes. O que? Vamos colocar aqui para repetir uma mensagem aqui. Olá, tá? Vamos fechar o chaves. Então, a gente dá o play, vai repetir 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Se a gente apagar isso aqui, a quantidade, gente, é o que vai acontecer de ele ficar repetindo infinitamente o loop, né? Ele vai ficar aqui até amanhã. Enquanto eu aguentar apertar o Enter, ele vai ficar aqui. Então, né, a gente vem aqui e sai, né, para ele não continuar nesse loop. Da mesma forma, a gente pode fazer ele repetir uma quantidade de vezes com o nome de uma variável. Então, por exemplo, aqui, vou criar uma variável chamada quantidade. E essa variável quantidade vai ter aqui a repetição de 4 vezes. A gente coloca como aqui loop, porcentagem, né? E aqui o nome da nossa variável, quantidade. Então, ele vai repetir isso aqui 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Certo? Agora, o outro conceito, junto com o loop, que é uma das coisas mais importantes, que seria o quê? Vamos, por exemplo, supor que a gente queira, aqui no lugar de olá, exibir a volta atual que o loop se encontra. Isso é, por exemplo, se a gente coloca aqui para o loop repetir 5 vezes. Eu quero que na hora que eu estiver no loop 1, ele apareça aqui, estou no loop 1. No loop 2, até chegar no 5. No AutoHotkey, a gente tem o que chama de variáveis embutidas, tá? Eu já expliquei para vocês, vocês sabem o que são variáveis. Variáveis embutidas são variáveis do próprio AutoHotkey, tá? Que tem algumas funcionalidades pré-prontas. Então, por exemplo, a maioria das variáveis embutidas começa com letra A, né, de AutoHotkey, underline alguma coisa. A variável que a gente vai usar, ela está aqui no finalzinho, tá? Que é voltada para loops. Exatamente para isso mesmo. Então, para loop, a gente vai usar essa variável aqui, ó, a underline index. Ela contém o número atual do loop, da volta que ele está, né? Então, a gente vai aqui, por exemplo, se a gente colocar aqui o message box, porcentagem, né, porque é uma variável, né, apesar de ser embutida, a gente coloca a underline index, tá vendo? O que vai acontecer? Esse aqui não tem problema, tá? Não vai interferir, mas posso deixar comentado. Ele vai repetir 5 vezes e para cada vez que ele vai repetir, ele vai aparecer o número da volta que ele se encontra. Então, está repetindo a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E da mesma forma, se a gente apagar aqui, ele vai ficar infinitamente. Ele vai aparecer que ele está no loop, a volta que ele se encontra, né? E aí vai ficar infinitamente esse número aí, tá? Então, é basicamente isso, tá, galera? E juntamente com isso também, tá? A gente tem outra coisa, né? Que, por exemplo, se a gente faz um loop que a gente sabe quando que vai terminar, por exemplo, 5, ele vai fazer um loop 5 vezes, vai exibir a mensagem. Mas a gente pode, por exemplo, deixar um loop infinito e, porém, quando uma condição for verdadeira, ele termina o loop. Por exemplo, a gente tem aqui o until. O until significa até. Então, loop, repita essa mensagem aqui até o A, né? Underline index. Até a volta, né? A volta atual for igual a 10. Então, ou seja, ele está falando, repete isso aqui até a volta dele for igual a 10. Quando ele chegar no 10, ele vai parar. Então, vamos lá. Ó, chegou no 10, ele parou. Nesse caso não é útil, porque geralmente a gente sabe a quantidade de vezes que vai repetir. Mas existem outras ocasiões, tá? E que a gente utiliza isso aqui. Da mesma forma, a gente tem aqui, no loop, a gente tem o break,
tá? Que o que o break faz? Ele sai do loop, tá? Ele simplesmente termina o loop. Por exemplo, a gente tem aqui a underline index, né? Que a gente sabe o que faz. E a gente, por exemplo, coloca uma condição aqui, tá? A gente vai aprender condições em outro vídeo. Por exemplo, se, né? O a underline index, tá? Que é na nossa conta, nossa volta atual. Do mesmo jeito, tá? Se ele for igual a 10, tá? Se ele for igual a 10, o que ele faz? Break. O que é o break? Ele vai quebrar o loop. Ele vai parar o loop, vai sair do loop, tá? Então, se a gente vir aqui, assim, eu não fiz nenhuma condição, né? Aqui eu tenho que colocar aqui para ele exibir, tá? Então ele vai exibir. Veja bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E saiu. Ou seja, toda vez ele vem aqui e exibe. Aí ele pergunta, o index é igual a 10? Não, ele começou do 1, 2, 3, tá? Mesma coisa, tá? A gente tem um break, a gente tem o continue, tá? Que é para você continuar. Então, por exemplo, continuar nesse caso não serve para nada. Ele não vai fazer nada, ele vai simplesmente voltar para o loop, tá? E a gente tem outras opções. E da mesma forma a gente também tem outros loops, tá? A gente não tem somente o loop normal, só escrito loop. Se você vir e dar o espaço, a gente tem esse aqui, ó, file pattern, o parse, o read, tá? Se vocês dão uma olhadinha na documentação, vai ver que tem vários. Mas então, galera, esse é o conceito básico, tá? Do loop. Espero que vocês tenham entendido. E se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, deixe nos comentários. Deixe seu like no vídeo, se inscreva para mais vídeos. E é isso, galera. Obrigado. Fui.